Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos.
Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. E aí, diretamente da Toca do Leão, hoje nós temos uma convidada especial aqui para falar com você. Você já deve estar sabendo que você já deve ter lido aí, né?
Eu tô hoje com a Lilian Chimizo. Lilian, um prazer estar aqui com você. Obrigado, irmã. Graças a Deus que Deus por dois momentos, né? E pra gente é um prazer ter uma pessoa com história. Aqui nos bastidores a gente começou a conversar e você já contou um monte delas aqui. E a gente vai falar de algumas delas aqui. Ó, já saiu aqui, já tá tudo certo. A galera tá chegando aqui, Claudinho. Ó, já tem 10 pessoas aqui conosco aqui. A Rebeca tá aqui, a Carliana tá aqui, aí o Erivaldo, o pessoal da MCO, enfim, tá todo mundo aqui com a gente aqui. Gente, se você puder, compartilha com a gente aí essa live, tá bom? Para quem merece ouvir. Hoje a gente vai falar sobre nutrição para empreendedores, para profissionais de carreira. E tem coisas muito especiais aqui, além do ramo de empreendedorismo, acho, na área de nutrição, que você contou umas histórias muito legais aqui, de superação. Lilian, antes de mais nada, mãe de quem mesmo? Mãe do Lucas, do Marcos. Benção, Marcos. Avó, qual é o nome do neto? Do Antônio. Lilian, você é muito especial na nossa igreja, a gente sabe disso, né? Na comunidade da Primeira Igreja Batista de Atibaia, o quanto você tem levado as mulheres a refletirem sobre seu caráter, sua posição, e Deus tem usado muito a sua vida nas nossas vidas. A Tati é abençoada pelo que você fala nos devocionais que a gente tem. Para quem não sabe, a Lilian trabalha com a gente e a gente tem o prazer de ter ela também como uma agente de vendas conosco. Lilian, para a gente começar, queria entender um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho de onde você vem, como foi sua conversão, como é que você conheceu a Cristo. Conta aí pra gente. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, de ter pais que amavam a Cristo, e desde cedo eu aprendi sobre os princípios de Deus, mas ter a Cristo como meu Salvador e Senhor aconteceu aos 12 anos, quando eu entendi que eu também precisava dele porque também era pecadora. Eu achava que por ser filha de cristã e não serem grandes pecados como matar, roubar ou fazer outras coisas tão mais graves, pequenos pecadinhos poderiam ser tolerados. Foi quando eu entendi que eu precisava da graça desse Deus e precisava dessa salvação, e Cristo me alcançou. Então, desde então, tenho tido uma nova história na minha vida. Amém. Você nasceu onde, Lívia? Em Piracicaba, São Paulo. Piracicaba. A cidade, a terra da pamonha, né? Sim, o Piracicaba. É o puro creme de milho. Rapaz, a gente passou por lá, quando a gente foi acho que foi pra Goiânia, a gente passa por lá. Sim, é caminho. A gente passa por lá. E tem um shopping maravilhoso lá. A Tati gosta de parar no shopping e tal, porque tem dentro do shopping tem uma loja de pamonha. Tem que passar por lá, não tomar calma. Poxa vida, se você é de Piracicaba, então compartilha com quem é. Comer peixe, lá é bom também, o Rio de Piracicaba, tem muito legal. E Lilian, conta pra mim uma coisa, como é que você caminhou para a área de nutrição, como é que isso, né, se deu e por quê, né? Porque todo mundo tem uma história, né, para chegar numa profissão. Como é que foi a tua? Então, a minha, eu queria uma profissão que eu pudesse ter, servir as pessoas e também exercer por um tempo como mãe e filha, como ter meus filhos, estar no lar. Então, eu gostaria de uma profissão que pudesse conciliar isso. Então, Deus me deu essa oportunidade de conhecer a nutrição, foi bem no começo, né? Eu fui bem da old school mesmo, bem no começo. Na época, ainda meus nutricionistas ainda tinham o título de doutora, né? Por causa do período grande de aula que a gente tinha. Quantos anos era ali na época? 5 anos? 4? Era 5 anos, período integral. Era período integral, né? Amanhã e tarde. Algumas profissões eram bem mais severas. E aí na Unimep a gente pegou bem o começo mesmo, então foi muito bom. Meu cursinho tem muito a agradecer, mas foram poucas pessoas que se formaram, então acabou não sendo tanto. É interessante isso, né? No passado a gente não via tantas nutricionistas, né? Iam poucas e por causa desse título também, né? Tinha esse período de... Tinha. Acabava ficando muito longo o curso, então havia muita desistência, né? Hoje ficou mais curto o curso. Então, mas aí você tem que ter outras especialidades para ter o título. Não, eu imagino. E a nutrição foi algo, consequência de algo, tipo, dentro da sua casa, teve alguém que te inspirou para ir para a área de nutrição? Como é que foi essa história? Olha, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e de ensiná-las a usar quando elas tivessem muito dinheiro ou quando elas tivessem muito pouco. Entendi. Então, essa área de nutrição, ela me dá a oportunidade de trabalhar com esses dois extremos. E os dois têm carências específicas, né? Sim. Então, eu posso usar a nutrição desde uma pessoa que eu ensino a aproveitar uma casca, um talo de alimento, para ele poder aproveitar os nutrientes que tem dele, né? Até pessoas que precisam aprender o que não comer,
porque tem muito, e também a forma de poder falar de Jesus a minha profissão não me impede. Que legal, que legal. Então tem algumas profissões que têm a restrição, né? Eu não tenho essa restrição. Então eu consigo trabalhar essa área junto com... É bem legal a nossa história, né, Lívia? Porque eu me recordo claramente, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, né? Que a gente estava numa cantata e você estava narrando a cantata. E eu olhei pra cara da Tati e falei, quem que é essa mulher que tá narrando? A Tati falou assim, é a Lilian. Eu falei, que Lilian? A Lilian Chimizo. Eu falei, mas não era ela que a gente que mandou o currículo e tal, que era nutricionista? Eu falei, é. Eu falei, meu, essa mulher vai ser... É o que nós precisamos. Porque o jeito de falar, a forma de falar. E hoje você nos abençoa sendo uma nutricionista, sendo um agente de vendas e apoiar os pacientes, né? Você deve ter casos, né? Tem. Que você pega de pacientes que falam com você. É uma grande oportunidade, né, André? Que legal. Mexer com remédio. Meu pai vendia remédios, né? Que legal, cara. Então daí... E seu filho é propagandista. Meu filho é propagandista. Sei. A minha nora trabalha em farmácia. Meu irmão Que farmacêutico. legal, então, cara. A gente também que Deus, na área da medicação. E você ter a oportunidade de falar com esse paciente, né? Sim. Muitas vezes você vende um produto, mas você tem a oportunidade de sentir na voz a tristeza, a angústia, o medo, né? Sim. E as pessoas dão a oportunidade. Eu acho que quando a gente pede para Deus, Deus me usa, me dá a oportunidade, Deus põe a gente para bater o pênalti, né? Porque a obra foi Ele que fez. É verdade. Não somos nós. É verdade. A gente não é nada, né? É verdade. Ele só fala, faz, que eu já fiz tudo. É verdade. Você tem o privilégio de participar. Poxa, sensacional. E assim, Lilian, a gente estava conversando aqui no bastidores, né? E a gente, de repente, a pessoa que está assistindo com a gente, ela não tem noção da profundidade do que é um nutricionista. Você acha que o nutricionista... Porque minha visão de nutricionista era o cara que ficava atrás da mesa, esperando alguém chegar lá e falar assim, olha, eu tô obeso, eu preciso emagrecer. Também é isso, né? Mas você falou uma coisa sensacional que eu fiquei impressionado. Eu queria que você desse um pouquinho do seu testemunho durante a pandemia, do desafio que você teve. Você estava com 2 restaurantes aí cuidando. Inclusive, você não estava com a gente, né? Nesse período você não estava num desafio. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho, é que você falou, poxa, eu queria que você pudesse falar pra gente. O que aconteceu? Você tava em qual restaurante? Que lugar você estava? No restaurante da Organização Palavra da Vida. Organização Palavra da Vida. Uma consultoria, tanto na instância quanto no acampamento. Um abraço para todo mundo do Palavra da Vida. Vocês são muito especiais. A gente gosta demais de vocês. Sim, são pessoas especiais. Então, a pandemia trouxe muitos desafios, né? A nutricionista tem várias áreas de atuação, tanto na parte social, tanto quanto na parte de estar no hospital, trabalhando no consultório, quanto na parte de UAN, de alimentação e nutrição na área coletiva, que foi a que a gente sofreu bastante com a pandemia, né? E chegou o momento da pandemia que todo mundo tinha receio de sair de casa. E vir para um restaurante era um desafio, mesmo os funcionários, os nossos hóspedes, tudo isso parou, né? Não só conosco, mas com muitas empresas. A parte hoteleira sofreu muito, sofreu. Né? Todo mundo sofreu. Muita gente sofreu, quebrou, né? Inclusive, houve muitos. E nós passamos esse sofrimento também, né? Nós tivemos que dispensar o quadro de funcionários que nós tínhamos, até porque a gente queria honrá-los corretamente enquanto tínhamos, né, capital para isso, porque a gente não sabia como ia voltar. Certo. Era uma doença desafiadora, ninguém sabia quando ia passar. Não tinha tempo. Então, como cristãos, vamos honrar quem trabalhou conosco até aqui. E a gente fez isso, e daí, de repente, estávamos sem nenhum funcionário, sem nada, sem hóspedes. Graças a Deus, Deus sustentou ali não só a nossa cozinha, mas também o próprio local de seminário, dos acampamentos, mas houve bastante sofrimento, né? Daí recomeçar, né? Com um novo público, treinar, chamar essas pessoas para trabalhar. Então, o nutricionista não fica só assinando o papelzinho e fala assim, tem que comer, tem que só... A receita é essa, gente. Não, né? Na área de alimentação coletiva, a nutricionista, ela faz desde o cardápio até a compra de todos os itens que vão ser utilizados. Ela também vê qual é o perfil e necessidade nutricional do público que ela vai atender. Por exemplo, que nem lá no Palavra da Vida, eles têm os alunos, eles têm os hóspedes de final de semana, eles têm as crianças no acampamento. Então, são diferentes necessidades nutricionais. E são 2 restaurantes, né? Um na instância e outro no acampamento. E a instância também alimenta o pessoal do seminário. Todo o seminário e CLD. Então, é um público grande, que é por dia, e os finais de semana eles abrem para hospedagem, para igrejas irem, tem eventos que o próprio Palavra da Vida promove. Agora, julho e janeiro são épocas de temporada. Que tem
todos os dias, manhã, tarde e noite, necessidade de E você contou uma história bem interessante, que teve pessoas que chegaram durante essa época da pandemia, do retorno da pandemia, que foram haitianos, né? Sim. Que hoje estão num outro patamar, Sim. né? Eu acho que assim, estar recebendo pessoas é um grande privilégio, poder transmitir esses conhecimentos para as pessoas também, porque você tem acesso a muitos e como cristão você tem a oportunidade de influenciar também. Então sempre as pessoas que vêm para nós procuramos treinar nas necessidades que a vigilância exige, porque todos os serviços eles têm um método para ser feito, ele tem uma forma para ser feito com cuidado, sem risco alimentar, de contaminação alimentar. Então a gente tem a oportunidade de treinar muita gente, de chegar perto de muitas pessoas, de investir na vida de muitas pessoas. E eu tenho como propósito que eu não gosto que as pessoas passem por mim e continuem iguais. Né? Sim. Eu gosto que passem e levem alguma coisa, nem que não seja para ficar perto de mim, né? Mas que legal. Saiam melhores do que entrou. É uma forma de espelhar Cristo. Sim, né? E a gente teve a oportunidade de dar serviço para haitianos, para outras pessoas que vêm às vezes do serviço da lavoura, da plantação de flores, daqui da região, e a gente treina, ajuda, explica quais são as necessidades. E eles têm a oportunidade única de saber como é que é a operação de um restaurante e de repente sair e montar alguma coisa. A gente citou o caso do Júnior, né? O Júnior é um cara fantástico, né? O Júnior é uma pessoa querida demais. Ele e a Flávia vieram, né, de uma vida de ser longe das drogas e começaram, aprenderam lá assim os pães bem básicos. Depois eles foram se especializando. Eles têm uma empresa com pães muito melhores até do que hoje eles apoiam o Ministério Prega a Palavra, né, que é um projeto muito legal de pregação, de formação de pastores ao redor do mundo. Então, com pães. É uma maneira de espelhar Cristo. Sim, tem várias formas de você usar a sua profissão para a glória de Deus, porque você pensa assim, estou como nutricionista, mas sou cristã. Amém. Né? Então, Senhor, me ajuda a fazer isso uma realidade. E isso é um grande lance que eu tive com o Marco, né, com o seu esposo, e a gente teve um café fantástico. E é uma coisa que é muito linda naqueles que entenderam que não existe secular e sacro. Tudo pertence a Deus. Tudo. E sentou nessa mesa aqui um cara chamado Giba, ele falou uma coisa que aquilo ali reverberou para mim no meu coração. Né? A gente tem a mania de priorizar Cristo. Na verdade, ele é o centro. Ele é o centro. E isso é fantástico. Se você é um profissional, se você, como a Lina está aqui como nutricionista, mas pode ser um engenheiro, pode ser um marceneiro, pode ser um pedreiro. Se Cristo passa a ser o centro, cara, todas as coisas que você faz, você olha com o olhar de Cristo. Isso é muito legal. Você pode evangelizar pessoas, você pode testemunhar, você pode fazer tantas coisas, cara, servir. E ali ela vê você também em situações... Porque ela vê como você reage. Né? Você soltou uma frase aqui que é exatamente que espelha uma situação. A cozinha revela o coração. Revela o coração. Eles veem a gente também, como que você lida com a adversidade, quando as coisas saíram do seu controle, como você foi desrespeitada. Como que você vai fazer, né? Então, qual é a reação? Né? Qual é a reação? E você tem ali todo mundo te olhando. E Aline, eu vou te falar que é em todo o trabalho. É em todo o trabalho. É incrível. Eu me recordo claramente, assim, eu vou abrir um parênteses muito especial, que você me fez me recordar de uma coisa muito especial, que hoje eu até abri isso, já pedi perdão até pro Mendes a respeito disso. Muitas vezes a gente está sentado ali, né, vê o pastor na liderança da igreja, mas aí eu ficava pensando, nossa, mas se fosse comigo, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, não sei o que, sempre julgando, né, o líder lá que está lá, apontando o dedo. E hoje eu me vejo numa posição de liderança, eu até mandei um áudio um tempo atrás para ele, assim, hoje eu entendo. Não é fácil. Você tomou uma decisão errada dentro da cozinha, uma compra errada, uma situação errada, você responde. Não adianta você falar a culpa do fulano, é você. E quem quer assumir cargo de posição de liderança, assumir é igual o que o Uncle Ben fala, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem responsabilidades. E tem coisas que as pessoas que você comanda, elas não vão entender. Não. Por que o rigor, por exemplo, no cuidado com asepsia? Por que o rigor em coleta de amostra? Por que o rigor em contratar seus fornecedores? Por que o rigor na asepsia? Sim. Eles não vão entender no momento, né? Não, porque de repente nem faz parte da cultura deles, né? Mas eles, a partir do momento que eles dizem, olha, eu zelo
por vocês também. Isso. Pelo nosso cuidado de todos nós. Então é interessante, mas no começo a pessoa não entende, ela quer Não. ser com o espírito crítico. Não, mas pra que isso? A gente perde tempo pra ficar lavando tudo isso aqui. Vamos fazer o seguinte, joga essa caixa lá e joga pra lavar. Não, põe 3 pinguinhas de cândida ali, tá resolvido. Mas é legal também, porque a gente também tem que trabalhar o nosso coração, né? Como que eu respondo quando a minha vontade não é feita? Como eu respondo quando eu fui desrespeitada, né? Então, para quem que eu vivo, para quem que eu sirvo, quando eu posso exercer justiça própria e eu prefiro ganhar aquele funcionário do que ter a razão, né? Investir nele, né? Esse é um princípio difícil de exercer na liderança, que é o lance. Quem falava muito era o Agachoff, que era um grande amigo. Ele falava assim, cara, você quer ser feliz do que ter razão. Então, melhor você manter a unidade do time, perder, do que você ter razão e a ferro e fogo você perder todo o time. E eu vou te falar que os cabelos brancos que vieram, que começaram esse tipo de, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. E cabe aqui, né, para quem está assistindo com a gente aqui, esse entendimento. Se de repente você está começando almejando aí, se Deus te deu o dom de liderança, amém, mas saiba que tem um peso com isso. Na cozinha, então, eu imagino as situações que acontecem. As situações diversas, e o que eu fico pensando sempre assim, Deus trouxe alguém ali, eu tenho um propósito com aquela vida que está ali comigo, né? Porque falar de Cristo é muito bom, mas você viver Jesus não é fácil. Não. Então eu preciso muito desse poder de Deus quando eu faço as consultorias, né? Quando dá tempo de fazer. Eu gosto muito de fazer e pensar o que eu posso deixar para essa pessoa para que ela conheça o Deus que eu tenho. Sim. Mais do que simplesmente pensar nela numa placa de igreja. Sim. Que ela entenda esse Deus de recomeços. E também você pensar o que você pode ajudar. Porque às vezes ninguém foi sincero o suficiente com aquela pessoa para mostrar onde ela estava errada. Verdade. As pessoas às vezes vão falando, você não serve mais, não dá mais. Tá, mas vamos sentar, eu sempre trabalho muito por isso, que você mesmo me lembra sempre, Mateus 18. Vamos conversar? Vamos se acertar, vamos ver, não vem falar, vamos vir junto. Então, usar os princípios bíblicos no meu dia a dia. Amém. Para que faça diferença. Amém. Para que essa pessoa também entenda onde ela precisa mudar. Sim. Que ela seja, que ela seja ensinável. E às vezes a gente aprende muitas vezes também com a pessoa, formas de falar, o que dá certo, o que não dá, quando falar. Então, imagina, você falou que são 35 pessoas. 35 pessoas. Mais, às vezes, na época de temporada de safra, né? Eu imagino, sim. Mas na época de temporada ainda tem mais, né? Porque tem o pessoal que serve tem nos dois restaurantes. Tem os desafios aí. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que é uma pergunta um tanto quanto delicada, mas qual foi o maior desafio como cristão dentro de uma cozinha que você já enfrentou? Olha, eu acho que o maior desafio que eu tive na cozinha foi trabalhar o meu temor a homens. É mesmo? Porque eu sempre, no serviço mesmo, você quer sempre ser uma pessoa que conquiste, que traga o grupo para si, mas tem momentos que você tem que confrontar, principalmente com coisas que você sabe que não tem como passar. Então, os maiores desafios para mim são principalmente quando a pessoa tenta enganar em alguma coisa, ou roubar, ou tirar proveito, ou te oferecer uma coisa que não é correta. Então, peraí, para quem que eu sirvo? Quem é meu dono? Né? Quem está me vendo agora? Né? Como eu posso, nessa situação, te glorificar e confrontar em amor, mas em firmeza. Então, isso para mim tem sido um desafio que Deus tem me ajudado. E ao mesmo tempo eu vejo o quanto eu preciso dele também. Essa semana Deus falou muito comigo sobre essa questão de agradar homens, né? E a intenção do coração. A intenção, eu fiz um devocional a respeito disso e Deus revela, né, as nossas intenções. Ele revela as nossas intenções. E ele trabalha a gente, ele expõe a gente também. E se eu pudesse voltar no passado, Lilian, uma das coisas que eu mudaria era isso, sabe? Esse receio de querer agradar todo mundo e às vezes me omitir quando eu deveria ter falado. E a gente faz muito isso. Principalmente quando é mais novo, porque a gente tem receio de... E tá tudo bem nisso, né? Perder o emprego, perder a posição, ou perder o cargo, ou perder a oportunidade de repente. Mas você deixa de falar a verdade de repente para alguém que precisava. Que precisava. Ou às vezes até por comodismo. Você, não vale a pena, né? Já falei tanto. Não, mas eu acho que assim,
chegou perto de você, você tem como deixar ser diferente do que chegou, né? E por amor. E eu percebi que no meu coração o temor a homens era um Deus mesmo. Sim. Você entendeu? Era um o que ele vai pensar de mim, né? Exato. E, certo. Então, Deus tem trabalhado ainda. Não estou totalmente curada. Mas você sabe, o processo. Eu vou te dizer um negócio, Lilian, que recentemente Deus tem falado muito sobre uma questão de intimidade comigo, sabe? E eu tenho falado muito sobre isso, tal. No sábado a gente teve lá na Scanf lá e o Senhor colocou uma palavra muito clara sobre identidade, intimidade e intencionalidade. Mas esse lance de intimidade, a palavra intimidade no hebraico chama-se sod, que é um sinônimo do divã, sabe? Você senta, você deita e você começa a falar, você abre o coração. Não sei se você participou de terapia ou não, mas quando você está numa terapia, você abre o coração, você fala tudo aquilo que você quer falar. Entendeu? Você fala. E o que Deus quer de nós é esse nível de intimidade. A gente esteja nu diante dele, como era no jardim, entendeu? A gente não tenha medo ou receio de falar. E o maior desafio que ali, que a gente percebe, que Salmos 25:14 fala, na intimidade nós... Ali está escrito assim, a intimidade são para os que o temem. Porque são para os que têm reverência a ele. Sim. Então aqueles que avaliam quem é Deus e quem ele é. E a gente perde o medo de homens quando na intimidade nós conhecemos o nosso Pai. Concordo totalmente. Conhecer mais a Deus crer. Nos põe num lugar que a gente fala, não, isso aqui está errado. Está errado, não está agradando aqueles dois princípios, né? Amar a Deus e depois o próximo. Sim. Se você inverte. E você falou uma coisa muito forte aqui, que é uma coisa falar que eu sou cristão, outra coisa viver cristão dentro do trabalho. Porque, assim, se você está acompanhando a gente nessa live aqui, você vai poder dizer para nós aqui, cara, é muito difícil viver a Cristo dentro de um trabalho. Aqui, pela graça de Deus, nós somos cristãos. Um grupo cristão, de cristão. Mas viver a Cristo num trabalho secular é um desafio. É um desafio. No Palavra da Vida, eu imagino que você tem seus desafios, sem dúvida, mas é totalmente diferente para quem está num restaurante mundano. Sim. Eu tenho bastante funcionários descrentes, né? Sei. Eu fico vendo que ali a oportunidade, algumas dificuldades que eu passo, que eu achei assim que poderia até ter sido humilhante, eu posso aprender, Então isso traz a gente para o nosso lugar, né, André? Coloca Deus no centro, que ele tem que estar, e sem dúvida nenhuma, conhecê-lo mais significa confiar mais. Amém. Isso tem sido e é um lugar que a gente se abre. E eu até brinco assim, de certa forma, eu falo isso com Clarinha. Eu não entendi o passarinho, né? O nosso pastor de missões, né? Eu não entendi, porque toda vez que ele subia no púlpito, ele chorava. Eu falei assim, não é possível, esse cara chora o tempo todo. Hoje eu compreendo, porque é o amor de Cristo que constrange. Claudinha, tá tudo certo, né? Porque aqui deu uma parada aqui, mano, não sei se tá... não é ligação, mas tá rolando. Tá rolando? Então tranquilo. Então, assim, isso mostrou muito claro pra mim, entendeu? Esse lance. E constrange demais, cara. Demais. Você fica constrangido. E eu confesso pra você, assim, eu olho pra algumas situações hoje, que pra mim no passado poderia ser um gigantesco de problemas, e hoje eu falo assim, nossa, o senhor tá aqui, ele vai dar direção. E trazer isso pro dia a dia, eu creio que isso nos ajuda muito. Demais. Trazer pro dia a dia, por exemplo, vai começar o trabalho, vamos orar, vamos entregar cada grão de arroz aqui para Deus, vamos pedir para que Deus nos poupe de acidentes, né? E na cozinha é muito comum, né? Que é muito comum, né? E como você lida com isso também, porque você tem pessoas que, por serem descrentes, enfrentam desafios que você não tem uma noção. E trazer para isso, ver também as pessoas sendo transformadas, até a gratidão nascendo, né? Amém. Porque a pessoa começa a ser mais grata pelo emprego, grato por ela estar comendo, grato por ela estar recebendo ensinamento. Amém. Né? Eu sou suspeito, viu? Porque toda vez que eu chego lá no Paula da Vida para comer, a comida é maravilhosa. Eu tô falando um pouco pra fora, não. É muito boa, cara, é muito boa. Até às vezes quando a gente fala pra tipo, vamos almoçar lá, porque é bom demais. O seu Davi Cox, sempre quando a gente ia lá, né, a gente almoçava lá. Olha que legal. Quando a gente ia na casa, a gente almoçava e eles têm um investimento, eles vêm, tem uma parte
parte com os funcionários de oração, tempo de devocional. Sim. Isso semanalmente faz diferença. Faz. Eu tenho com eles também, quando estou lá, e eles têm sempre também. Cara, isso é sensacional. Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta agora falando um pouquinho do aspecto de alimentação. Sim. E aí trazendo algumas questões aqui que eu levantei aqui. Para quem está na carreira, tem desafio, home office, que hoje a nossa realidade, a nova realidade é home office. Verdade. Né? E lógico, uns voltaram, outros estão nessa pegada de home office. Na sua visão, qual é o maior desafio de você trabalhar dentro de casa no aspecto de alimentação? Eu acho que o maior desafio é a rotina, André. A rotina. É você ter uma rotina alimentar, né? Você ter o momento de você parar, ir à mesa, sentar, fazer sua refeição. Porque às vezes a gente vem trazendo tudo para o dia a dia também. Você percebe que isso não está mais acontecendo, né? Naquele tempo de mesa, pai, esposa, filho. E a mesa, André, ela é um momento muito especial que as famílias têm perdido com essa correria toda que a gente tem. Isso é verdade. A gente sabe que não vai conseguir todas as refeições estarem juntos. Sim. Mas é muito importante a gente estar pelo menos na mesa junto, conversar, desligar celular, né? Sim, tirar o celular de perto. Tirar o celular de perto, comer longe de televisão, de coisas assim, porque a gente não percebe que a gente está comendo, não dedica. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Assim, eu não sei se é percepção minha, mas quando eu tô ligado com alguma coisa e comendo, eu percebo que não dá saciedade. Não, é que a gente não percebe que está comendo. Né? Somente na frente da TV, cinema, às vezes a gente compra um balde de pipoca. A última vez que eu e a Tati e a Yasmin foi, a gente comprou, juro pra você, era desse tamanho. E a gente começou, cara, a gente comeu aquele balde inteiro de pipoca. Eu falei, meu Deus, cara. O nosso metabolismo é muito importante a mastigação. Sim. Até para que o nosso parte cerebral entenda que a gente está comendo. Certo. Isso demora cerca de 20 minutos. Meu Deus, então eu tô na roça. Eu acho que nem um minuto, 30 segundos já tô enfiando pra dentro aqui. Então a gente não tem essa percepção, né? Então, se chegar, sentar à mesa, esse é o meu lugar agora. O momento, né? A água, um suco, um chá, se hidratando, tudo bem, né? Mas sentar à mesa, fazer a sua refeição, seus nutrientes, ter aquele tempo de conversa, de mastigação. E depois eu vou continuar. Sim. Isso ajuda muito, essa disciplina alimentar. Cara, então, fica a dica aí, galera. Mastigação, tempo de mesa. Você tá trabalhando em casa, reserva um tempo para ter com a tua família para almoçar, tomar café, né, Lina? Ajuda muito. Ajuda. André, sabe o que ajuda muito também? Planejar as refeições durante o final de semana. Se você, porque como a gente tem pouco tempo que você vai dedicar você vai querer investir, talvez planejar uma marmita, alguma coisa que você possa fazer no final de semana, que seja fácil de você preparar na hora da sua refeição. Porque você vai ter um tempo mais corrido e a gente em casa, você quer render o seu serviço, né? Você quer trabalhar bastante. Então, ajuda a planejar a sua compra, planejar como você vai querer fazer, ter algumas coisas, por exemplo, congeladas, outras já higienizadas, para fazer uma salada, né? Alguma coisa já preparada para que a hora da refeição você não perca tanto tempo fazendo, né? Ela já seja simples, mas que seja nutritiva a compra que você precisa, né? E isso, essa dica vale muito, viu, gente? Eu vou falar real para vocês. Nesse ponto eu tenho que agradecer muito a Tati. A Tati, ela planeja até 2 semanas de refeições. Então ela faz o arroz, o feijão, deixa tudo no esquema e tal. E eu só compro a mistura, tá? Então vem com a mistura prontinha e a gente faz, porque a mistura tem que ser fresca, né? A gente procura sempre salada, essas coisas. Verduras, isso, aí a gente compra. Mas isso ajuda muito. Ontem tive um jantar maravilhoso na minha casa. Tive linguiça bragantina. Claudinha. Ontem tive linguiça bragantina em casa. O Berlato aqui com a gente é de Bragança também. Berlatão, ontem nós tivemos linguiça bragantina em casa. Uma bela de uma salada, um arrozinho soltinho. Sim. E assim, e isso está se perdendo, né? Porque arroz toma tempo para fazer, feijão toma tempo para fazer, e aquela coisa louca de fazer, não, vou fazer. E aí se perde algo que eu acho que é o essencial, que é o lance de a gente estar junto e falar como é que foi seu dia. Ter essa conversa. Né? E nós, como brasileiros, André, nós somos muito abençoados pelo arroz e feijão. Porque o nutriente que falta em um tem no outro, o que falta no outro tem no outro. Não, é impressionante. Incrível, é importante. Impressionante. Lógico que você vai ter o complemento da verdura, dos legumes, que você pode higienizar antes, deixar sequinho, com um papel toalha na geladeira guardadinho para só rasgar ali na hora. Fazer, se você consegue fazer o prato principal,
é bom, você consegue fazer na hora. Se não consegue também, existem outros pratos principais que dão para ser feitos, congelados também, né? E uma questão, é mito ou é verdade aquele lance de comer de 2 em 2 horas? Como é que você vê isso aí? Cada um é um. Ah, você respondeu aquilo que eu queria ouvir. Cada um é cada um. Então eu posso comer de 1 em 1 hora. Não, gente. De nenhum. É que assim, o que é muito verdade é que assim, por isso que eu fico com a Bíblia, né? Porque muitas coisas, às vezes, na nutrição a gente fala assim, hoje come ovo, não come mais. Não come mais. Eu lembro quando eu era pequeno, filho, pelo amor de Deus, não come ovo, porque dá colesterol e você vai morrer e tal. Hoje a galera fala, come ovo. Come ovo. Então é bem importante assim a gente ver que a realidade de cada um, né? O que é muito verdade. É muito verdade que a gente tem que ter as 3 refeições, principalmente o café da manhã, a gente tem que tomar mais cuidado. Sim. Muitas vezes quando a gente é mesmo no home office, já vai direto pro trabalho e perde esse tempo de café da manhã, a gente está realmente perdendo nutrição e a gente está ensinando o nosso corpo a economizar. A gente pensa que economizar vai perder. Não, ele vai reter, o metabolismo, né? Vai ser mais lento, né? mais lento, porque ele sabe que vai demorar muito para comer. Então você acaba tendo um jejum. Se você for parar de comer tipo umas 8 da noite, você vai comer só meio-dia na hora do almoço. Sim. Esse tempo todo, né, você tem uma tendência a ter gastrite, a ter outros problemas, até pelo estresse que a gente vive hoje. Né? Sim. É legal você falar isso, porque tá na moda falar sobre a dieta cetogênica, né? Sim. Galera, até em casa, a gente costuma jantar, a gente não toma café da tarde, a gente janta até às 8, e aí eu vou tomar café às 8 da manhã ou às 9, que aí tem um período de 12 horas e tal. E fez bem para nós. Não sei se vai ser para você, cada um, como você disse, mas para nós ele fez muito bem. Mas uma coisa que é evidente, eu tenho um problema sério de azia, entendeu? E isso é reflexo de uma adolescência sem ingestão de nutrição. Porque eu comia coxinha e Coca-Cola às 7 da manhã, pra trabalhar no açougue. Você tá louco isso aí. E era a pura realidade, começava o dia assim, tomando, tá? Mas reflexo, né? Então assim, hoje eu não posso comer, por exemplo, tem coisa que eu não posso comer. Comer amendoim à noite, eu fico muito mal. E uma coisa que é interessante, né? Pra quem tem esse tipo de situação, é que cada um é cada um, né? Sim, é muito importante. André. Essa lance da dieta cetogênica tá na moda. Todo mundo vamos fazer o seguinte, ficar 18 horas sem comer. Ficar 40... Sabe o que é bom, André? Cada pessoa ela tem uma rotina, ela tem um histórico de vida. Ela tem que ser orientada conforme a história de vida e a necessidade nutricional que ela tem. Idade, peso, atividade física. Então não dá para pegar uma coisa que foi boa para uma pessoa e para outra. A gente tem alguns princípios. Isso é importantíssimo, Lilian. Então, pessoal, é o seguinte, você que está aqui nessa live, que costuma fazer essas dietas da moda, cetogênica, dieta da lua, come tudo menos a lua, né? Então, por favor, né? Fica atento, vai atrás de um nutricionista, tenta entender, porque você tem um histórico, no meu caso comentei, né? Que era adolescente, tomava Coca-Cola, comia coxinha. Eu fui mudar isso quando eu casei. Graças a Deus que eu tive a Tati, né, nesse ponto. Então, que a Tati era vegetariana quando eu casei com ela, mas eu converti ela come carne. Ela come carne hoje. Mas cada um tem um histórico, cara. Sim. E aí eu vejo essas loucuras assim, e eu sei que isso machuca, principalmente quem é profissional da área, umas loucuras assim, sem pensar, não, vou fazer essa dieta cetogênica, vai dar certo. A dieta da sopa, teve uma época da dieta da sopa. Cada um é cada um. Cada um tá no momento, né? Sim. Eu penso que pra gente trazer Cristo até pra nossa alimentação é muito legal. Sim. Eu sempre gosto muito de 1 Coríntios 10:31, que nos lembra, né? Portanto, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, pensar, Deus, meu corpo é teu. Sim. Né? Para a tua glória, porque você tem, mesmo quando a gente serve ao Senhor, a gente sabe que um mau cuidado, uma má mordomia do nosso corpo pode atrapalhar o nosso ministério. E a gente só se dá conta depois dos 40, viu? Aí que melhor idade né, André? Porque quando chega o ENTA, você fala, agora eu preciso tomar cuidado. Porque você não emagrece mais do mesmo jeito, você não é as mesmas coisas, não é a mesma coisa. O que é muito legal a gente pegar, sempre trazer isso, sabe? Eu acho que o que ajuda muito também são as mães,
ter essa conscientização, né? Porque hoje nós temos os pais lutando muito fora do lar, né? Então a gente tem as crianças, quando chegam em casa, os pais querem compensar com doce, com alguma coisa por ausência, né? Do tempo. Então isso é muito nocivo. Então hoje a gente tem as crianças com doenças que antes só tinham em idosos. Crianças com diabetes, pressão alta, triglicéridos, colesterol, eram casos mais comuns em adultos. Hoje a gente tem uma geração de crianças muito novas ali só no videogame, né? Isso é a pergunta que eu ia fazer. Você acha que a tela influencia muito essa questão? Influencia, porque o que acontece, né? Hoje em dia, o que é importante mesmo é a gente pensar que a criança ela tem que ser ensinada, ela tem que ver os pais comendo corretamente. Isso ajuda muito. Sim. Se os pais estão ali no celular, tá falando para ela, não come, também vai influenciar. Então é muito jóia a gente poder entender melhor a questão da alimentação, esse cuidado em fazer essa lembrança de por que fazemos o que fazemos, esse investimento mesmo na família, né? E não compensar, né? A gente vê também hoje muitos avós que fazem os papéis dos pais na parte da alimentação. Sim. E a gente sabe, vai mimar, papai, mamãe vai educar, né? Eu já falei pra Yasmin, você já tá perdida, é você o vô que vai levar a tomar sorvete, você cuide bem da sua casa, porque eu vou ser o cara que vai dar sorvete, e é complicado dar pipoca. Né? Porque de repente os avós eles estão tendo que fazer um papel hoje de pais, entendeu? Então eles vão ter que regrar, que orientar e tal, e às vezes eles não são apoiados, então há um momento muito delicado na área da alimentação. Eu acho que o grande desafio, né, Lilian, nós podemos até fechar os olhos para isso, mas a situação não mente. Sim. O fato não omite o que nós estamos vivendo. A tela mudou essa geração. Mudou. Nós temos... a tela mudou essa geração. O ato de comer, os hábitos de exercícios, os atos de estudo, mudou. Sim. A tela mudou drasticamente. A gente percebe isso. E a gente tem hoje, né, uma obesidade infantil muito grande no Brasil. E isso cresce. A gente tá para chegar nos Estados Unidos daqui a poucos anos como o país mais obeso do mundo. Isso é muito preocupante, porque a gente sempre tinha isso nos Estados Unidos, né? Sim. Agora, hoje, os estudos que a gente tem, ele é muito grave. E as doenças que a gente chama das doenças adquiridas por maus hábitos alimentares, que hoje praticamente elas são tanto quanto as doenças adquiridas por problemas com vírus, com bactérias, com genética. Sim. Sabe uma coisa que você me fez lembrar aqui? Recentemente saiu um estudo, que eu acho que foi da Universidade de Michigan, esse estudo. Eu preciso até ver certinho, mas eu acredito que seja da Universidade de Michigan. Esse estudo ele revela o seguinte, que se você olhar para as fotos até a década de 60 e 70, as pessoas, elas tinham... Raramente você via um obeso. Raramente você via um obeso nas fotos. Quando tinha, era um caso muito específico, entendeu? Mas era difícil você ver obeso. Geralmente a família não tinha... E o negócio começou a mudar de 80 para 90 e de 90 para o milênio que a gente entrou. E é nítido, né? É nítido. Porque na minha época, na década de 80, todo moleque que não comia direito dava-se biotônico. Esse que é o problema, biotônico. O bendito biotônico. Eu falo que é culpa da minha mãe de eu ser assim. Ela me tacou biotônico até no zóio. Rapaz, eu tomava biotônico todo dia. Lilian do céu, eu tomava aquilo lá, parecia Coca-Cola. Minha mãe dava todo dia, porque o medo dela de eu ficar... Porque meu irmão era muito magrinho, muito magrinho. Minha irmã era muito magrinha. Então ela lá, biotônico. Rapaz, eu parecia uma bolinha assim, né? E a coisa assim, e degringolou, porque depois veio uma outra geração que não era mais biotônico, mas tinha outras coisas que estavam envolvidas. Você falou uma coisa muito forte aqui. Os alimentos processados na década de 90 vinham muito forte. E hoje a gente tem também muitas crianças mesmo tomando energéticos. Tá? Sim. A gente tem um consumo de energético muito cedo demais. Caramba, e a taurina, né? Aquilo lá é taurina. Sim. Taurina. E infelizmente a gente tem isso e várias pessoas têm visto a dificuldade disso, né? Sim. E é uma coisa que começa mais cedo e como se fosse um hobby, uma coisa legal. Fico tanto
tanto tempo, vou jogar mais tempo. Eu não vou mentir pra você, eu tomo uma taurina quando eu tô com muito sono. Mas eu tenho... Você é adulto, né? A gente tem hoje crianças com consumo. Pra jogar videogame, pra ficar até mais tarde. Sim, e enterrado nos seus quartos, né? Os pais não sabem o que está acontecendo, o que estão vendo, o que estão assistindo. Pegam a comida ali, o pai põe ali, vai ali mesmo come, né? Então... Esse lance da taurina, eu até vou abrir um parênteses aqui bem interessante, porque assim, eu tenho uma formação em neurociência, né? Que eu fiz na Alemanha e tal. E, cara, eles mostraram um estudo sobre, lógico, né? Algumas substâncias no cérebro, nas sinapses neurais. Sim. A taurina é uma das coisas que mais acelera as sinapses neurais, só que ela desgasta, ela dá não é o estresse, ela dá o cansaço, o staff para você. Porque quando ela termina de tanto acelerar, as sinapses elas relaxam. Sim. E aí é abrupto. Aí é abrupto. Então você, pai, que fica monitorando teu filho, se ele está tomando muito energético, certamente isso vai acontecer. E detalhe, isso vai para outras condições de órgãos, por exemplo, o coração é um deles que afeta drasticamente e até afeta de forma muito forte o coração, porque ele é um músculo formado por conexões nervosas e ali é onde despacha tudo. É um desafio. Porque a gente incentiva muito assim os pais irem levar as crianças junto na compra, sabe? Você ver hortas, né? Boa. Você eu tenho um plantio, pequeno cultivo em casa, ver como hortelã, tal. Morango, a gente é terra aqui. Morango, terra do e gente, morango dá no vasinho. Dá no vaso. Temperinhos, né? Tomatinho, aqueles tomatinhos que, sabe, são coisas simples, mas você levar a criança assim a ver, a plantar, experimentar, trazer pra cozinha, sabe? E agora a gente tá na época do home office, gente, não dá pra falar mais que não dá tempo pra fazer as coisas, porque dá. Tempo é a gente que faz. Tempo é a gente que faz. Eu acho que isso é uma questão. Quando eu falo assim, não, eu tô trabalhando muito mais na minha casa. Gente, numa boa. Isso é tempo você que faz. É uma questão de tempo é você que faz. Porque eu percebo muito isso, assim, com todo o respeito do mundo, a outras situações eu entendo, né, obviamente. Mas, cara, minha esposa, ela roda os pratinhos e as coisas acontecem. Entendeu? E eu não tô lá. E ela é empresária, dona de agência, ela é responsável por Portal Momento de Saúde, tem as lives dela, ela cuida dos médicos. Mas, cara, a alimentação, nesse ponto, eu tenho que bater palma pra Tati. Vale a pena. E é um investimento que ela faz com muito carinho, assim, muito carinho mesmo. Ela tem o tempo de mesa, a gente senta todo mundo na mesa. Ponto. A gente come, todo mundo juntinho. Isso é algo mais precioso. Fazendo alimento seu medicamento, né? Isso é prevenção, né, Lina? Sim, é prevenção. Isso é prevenção. E trazer, sabe uma ideia, André, também trazer a criança, claro, a gente não tem esse tempo de sempre, mas trazer os filhos para vir cozinhar com a gente. Sabe? Trazer na cozinha. Lógico, vai fazer uma sujeira, mas é tão bom, porque depois ele vai ver, olha, como que é legal, pus a mão aqui, Cara, isso é tão importante que eu até me emociono para falar disso, porque é o seguinte, é isso que fica para os nossos corações. Porque meu pai, vou ser bem sincero, meu pai é um dos caras que eu admiro demais nesse aspecto, porque ele fazia eu estar com ele em tudo. E às vezes era assim, era ir no mecânico levar o carro, mas eu tava lá com ele. Às vezes eu até atrapalhava. Imagina. Entendeu? Criança, né? Atrapalhava, criança, ficava lá fazendo pergunta que não tinha nada a ver com nada a ver e tal. Às vezes ele tava lá montando, eu lembro que quando nós construímos nossa casa, ele tava montando as coisas, eu ia lá descascar fio, mas fazia tudo errado, mas tava junto. Tá junto, isso que é importante. Tava junto. Trazer, sabe, lógico que com a segurança, tudo, né? Você não vai dar nada em risco. Mas trazer perto, o seu momento de família, fazer uma coisa juntos, depois comer juntos, sabe? Sensacional. A gente tem... Esses dias a Yasmin sentou na mesa e falou, pai, sabe quem fez esse arroz? Falei, quem fui eu? Falei, meu Deus, que top. E você sabe, André? 10 anos, né? Olha só, os meus filhos eu ensinei a cozinhar, porque eu sempre pensei assim, eles podem ajudar um dia a esposa deles, ou se virar como solteiros, né? Sim. E o meu filho mais novo, que está nos Estados Unidos, ele fala, mãe, como foi importante saber cozinhar.
porque tudo é muito caro, né? Não, nos Estados Unidos, ou você cozinha ou você ganha bem. Então, não tem outra opção. Não tem outra opção. E muito processado também, né? Sim, barato é o que é muito processado. Sim. E ele se virava, porque isso era muito bom, quando eles tinham que dividir, ele cozinha, então para a parte dele vai ficar mais barato. Então, tipo assim, sobrevivência. Sobrevivência, saber fazer sua alimentação, sua refeição, fazer cuidado. Eu vou abrir um parênteses de algo muito especial que aconteceu hoje. A gente estava almoçando, eu e Claudinha, né? Claudinha estava junto lá, trocando uma ideia. E o Senhor colocou algo no nosso coração muito especial. Quem não morou sozinho como solteiro, não ganhou a experiência necessária para o casamento. A gente ganhou esse princípio aqui, gente. Leva esse princípio para você. Se você é solteiro, presta atenção nisso, porque isso vai valer a pena para você. O Claudinho lá, solteiro, tem que aprender a cozinhar, né, Claudinho? Sozinho. Tem que aprender a lavar roupa. Tem que aprender a passar roupa, tem que arrumar a cama. Porque se chegar lá, tiver zoeiro, é ele. E esse é o princípio. Mamãe, então, por favor, 18 anos para cima, tem que morar sozinho. E sabe de uma coisa? Quando você sabe fazer, você dá valor para quem faz. Dá muito valor, porque você fala assim, nossa, minha mãe lavava minha roupa. Dá trabalho. E mesmo na nutrição, sabe? Me ajudou muito saber cozinhar. Claro. Porque eu lembro que na época de faculdade, algumas amigas minhas falavam assim, mas eu vou mandar. Não é bom, você vai mandar, mas se você não souber fazer, você não sabe se dá tempo útil aquilo que você está fazendo, se não há um plano B para aquilo. Então, muito ajuda você saber. E isso é interessante, né? Porque isso você vai me dizer, essa é uma pergunta, a maior discussão que tem dentro de uma cozinha é o chefe e a nutricionista, né? Porque o chefe, ele quer a receita, né? E a nutricionista está vendo, acho que, o aspecto técnico por trás daquilo. Mas é bem legal. Eu acho, André, que é bom sempre uma parceria. Sim. Os dois entenderem o porquê do que estão fazendo, né? Eu acho que o nutricionista ser humilde o suficiente para aprender aquilo que a gente não aprendeu no banco da faculdade. É isso aí. E ele também ser humilde o suficiente para aprender algumas coisas que talvez ele não tenha notado, mas podem representar risco e podem prejudicar os dois. Exatamente. Então, não adianta, estão no mesmo barco. Exatamente. Tem que se ajudar. Exatamente. Ou seja, todo bom restaurante tem uma excelente nutricionista. Tem que ter. E tem que ser parceira também. Porque, André, não adianta você fazer também uma coisa utópica que ninguém vai poder seguir. Sim. Porque você não sabe como que é. E não adianta você também achar que não pode, que pode fazer as coisas do jeito que você quer. Porque uma hora não vai dar certo. E você está lidando com vidas. O tempo todo, né? O tempo todo. O pessoal, é uma coisa que não está muito claro, né? Que a nutricionista é aquela que está cuidando e é a responsável. Sim, se der algum problema, é a nutricionista que você está responde. mexendo com vidas ali, né? E hoje a gente tem muitas restrições alimentares também. Então, é muito importante que você saiba o processo, para você saber o que pode ser substituído. Né? Aí cabe uma pergunta já, você falando de restrição alimentar. Você tem percebido aumento de casos de restrições? Muito. Porque assim, você sabe da história, a Yasmin, ela teve uma história muito doida, né? Porque assim, ela tomou a vacina, desencadeou num processo alergênico absurdo que quase poderia ter sido câncer de intestino. Mas foi fatal, assim, ela não podia ter contato com leite, não podia, entendeu? Uma proteína do leite e tal, e foi grave a coisa, a gente jamais tinha imaginado que a gente ia passar por aquilo. E hoje a gente percebe que essas coisas já acontecem normal, o bebê já nasce com essas questões. Como é que você vê isso? Isso é uma questão mais também da situação que nós vivenciamos, né, de muito alimento processado. Como é que você vê isso? Eu vejo, André, esse crescimento muito, a má alimentação dos pais, né? Sim. Consequência, né? Consequências não só na má alimentação, mas também a gente vê muitos processados entrando, muitos medicamentos muitos alimentos que a gente não sabe dar direito à procedência, como é que foram cultivados, transgênicos e coisas. E a gente tem também hoje muito mais aprendizado na área, a gente tem muito mais como diagnosticar. Antigamente você tinha um problema ou outro, não era diagnosticado. Hoje você tem um diagnóstico maior das coisas para prevenção, né? Então tem como você cuidar antes, né? Muitas vezes você já a pessoa tem... E é na gravidez, né? Você percebe que tem mais esse cuidado ou não? Isso aí realmente é genético? Eu vejo que talvez seja genético mesmo. A gente tem uma alimentação muito
menos natural do que a gente poderia ter, né? É muito louco também que nesse estudo de Michigan que eu citei, né, eles fizeram esse paralelo das fotos tal, da década de 60, 70, 80, 90 e milênio, vendo que o número de obesos ia aumentando. Eles mostraram uma coisa muito louca, assim, que isso eu fiquei pasmo. Pessoas que tiveram uma procedência de respeito com o corpo, elas passaram isso de pai para filho. E foi interessante, porque se tem uma história, por exemplo, de um agricultor nesse estudo, e os filhos foram assumindo o padrão de rotina do pai, de uma alimentação saudável, de estar no campo, exercer serviço, tal. E os netos hoje continuam bem, magros, uma estrutura, né? E aí você pega um caso de um operador industrial que tinha uma rotina totalmente desregrada, tinha que trabalhar, às vezes, na década de 60, fazendo jornada dupla, porque era muito comum, e aí na década de 70 a coisa foi mudando, esse cara virou, e hoje os netos acabam sendo obesos por conta de um trabalho, de uma rotina desregrada. O que a gente tem também hoje, né, é um desmame muito precoce, né? Também. A gente precisa do aleitamento materno mais prolongado, então muito cedo as crianças são sujeitas a leites processados, já misturas, então tem a ideia também de que o neném forte é o neném gordinho, né? Então, depois tem que... Biotônico. Gente, se tiver biotônico, não tome biotônico na sua vida, pelo amor de Deus. Se você não entendeu aqui, entrou na live agora, depois você assiste a live de novo, você vai entender o que aconteceu biotônico na minha vida. Hoje eu sou assim por causa do biotônico, eu vou processar biotônico. Olha isso. Mas é muito legal. Mas essa falta da amamentação, ela prejudica muito hoje as nossas crianças, né? Sim. Um desmame muito precoce, então a criança já fica sujeita a processados muito cedo, né? Alimentos já industrializados muito cedo. É demais, né? É demais. Então... E você vê que cada vez fica mais fácil a coisa. Mais fácil. Meu Deus, ó, com todo o respeito do mundo, né? Antigamente a criança fazia cocô, xixi, era fralda de pano. Nossa. Eu ainda cheguei à época que meu irmão mais novo, né? O Rafa, e ele usava fralda de pano. Nossa, né? Ele e a minha irmã, ainda não era fralda. E cara, minha irmã mais nova também. Mas eu me recordo que tinha que lavar a bendita fralda de pano. E eu era pequeno, minha mãe dava a responsabilidade de tirar a fralda dele. Nossa. Eu tinha uns 12 anos e tal. E eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Aí veio a fralda, né? E hoje você tira lá, pai. Pô, na hora, quando a Yasmin nasceu, meu Deus do céu, eu falei, isso aqui é uma maravilha, cara. Né? E as coisas vão se tornando mais fáceis. Daqui a pouco você só colocar o bumbum do bebê lá no negócio lá, já tirou e acabou, eu tenho certeza disso. Mas essa facilidade tá fazendo mal pra gente. Sim, tá a gente precisa voltar, né? De cascar É, mais, de desembalar menos. É isso mesmo. Acho que tava tentando lembrar essa frase. Foi você que falou essa frase uma vez. A gente precisa descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. Né? E agradecer por que a gente pode descascar. Não, o Brasil hoje ele joga o lixo mais rico do mundo, André. A gente não sabe, a gente tem um desperdício muito grande de alimentos que a gente poderia ser aproveitados. Então, às vezes, eu quero a perfeição da cenoura, com, né, se tem uma mais simplesinha, já não vale. E a gente não sabe o que é esses outros países que não tem. Eles não têm, não tem o sabor das nossas frutas, as e cores não precisa ir longe, viu, Lina? A gente esteve recentemente no sertão do Piauí e eu tive a oportunidade de conhecer Pedro II, lá uma cidade turística, até que razoavelmente rica para a região, e eu fui no mercado municipal lá. Né? E você vê a precariedade das frutas, não é a mesma coisa que nós temos aqui. E aí eu fiz a pergunta, falei, de onde vêm essas frutas? É daqui? Ele falou, não. As frutas vêm do Ceará ou do Maranhão, mas o Piauí não produz fruta. Não produz fruta. E eles, chega a ser até triste, mas ao mesmo tempo assim, bonito de ver, porque assim, eles reaproveitam a casca de algumas coisas. Sim, então, higienizadas. Higienizadas aproveitam demais.
Tem que aproveitar. E nós jogamos muito, André. Muito a gente fora. desperdiça muito. E às vezes assim, a gente fala assim, uma alimentação correta, uma alimentação cara. Não necessariamente. Nós temos muitos sacolões hoje que pode ser feito um aproveitamento muito bom, nutrição diferenciada. Exemplo, aqui na região Bragantina, a gente tem alguns sacolões aqui que você consegue pegar no final do sacolão, Sim. coisas baratinhas, R$1. E preços bons e R$1. assim, diversidade, lógico, dá trabalho de fazer, Sim. mas e o nutriente, a nutrição correta, né? Vale muito. Você me fez lembrar uma outra coisa que acontecia muito na década de 80, a gente não vê mais, que era o fim de feira, aquelas famílias mais, né, com dificuldade, elas recolhendo o restante da feira. Sim. Hoje a gente não vê tanto isso. Você pode ver que o caminhão passa nas feiras, recolhe todo o resto e joga fora. Lixo. E aí você fala, poxa, mas tem tanta coisa boa ali. Ainda dava, né? Tem tanta coisa boa, tem tanta E a gente coisa saber boa. comer, né, André? Saber comer gratidão a Deus também, né? Sim. Porque às vezes a gente acaba reclamando muito, murmurando muito, não sabendo compor. Gostaria que tivesse tal coisa. Mas vamos dar graças a Deus porque temos hoje, né? Isso cabe em tudo, né, Lilian? Isso cabe em tudo. Vocês leram, acho que recentemente, um livro chamado Contentamento. Foi sim. Eu ganhei esse livro num cara chamado Marcos Fink, que é da Palavra da Vida. Sim, eu conheço. E isso faz tempo já. Esse livro ele mexeu muito comigo com essa questão, né? Porque, sendo bem sincero, se você olhar no Velho Testamento, o povo só ficou 40 anos no deserto por causa da murmuração. Por causa do... E se você olhar mais a fundo ainda, a essência da queda do homem foi descontentamento. Foi descontentamento. Porque quando Eva quis ser Deus, ela ficou descontente com a minha situação. Sim, a serpente colocou uma desconfiança sobre a bondade de Deus, né? Sobre o cuidado sobre de o Deus, caráter de de Deus. Colocou dúvida no coração dela, ela falou, não estou bem assim. Então, assim, e confesso para você, se você está nessa live aqui, eu acho que se você entendeu tudo que a gente conversou aqui, a essência vamos ser contentes com o que a gente tem. Sim, louvar a Deus e agradecer que a gente tem um alimento na mesa. E curtir isso, sabe, André? Eu vejo assim como mulher mesmo. Eu gosto muito dessa questão de amar aquilo que Deus pôs pra gente, de cuidar de outros. Amém. Né? De fazer um alimento, de arrumar uma mesa, de fazer cuidados de pouco. Claro, a gente tem como função, como profissional, isso é muito importante, mas o lar é o nosso primeiro ministério, né? E eu vejo que a gente tem que fazer isso com alegria, pensando em cuidar daqueles que Deus colocou pra gente, talvez ali onde ninguém vê, onde você não tem os títulos, ou quando a pessoa pergunta pra você, você não trabalha? Todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa também, trabalhem muito mais ainda. Amém. Talvez seja isso que as pessoas não veem, né? Sim, mas você está investindo naqueles que você ama. Né? Esse é um cuidado que é por um tempo e tem preço. Eu quero fazer uma menção muito honrosa para todas as mulheres que literalmente cedem seu tempo para cuidar da sua família. Sim. Especialmente. Sim. Porque às vezes trabalham, fazem jornada dupla, tripla. Sim. E o Senhor vai lá e saibam, isso não é em vão, mulheres. Não é em vão. Vale a pena cada minuto investido na vida do seu filho, fazer uma refeição com o seu marido. Vale cada minuto. Hoje você não vai ver. Sim. Mas lá na frente, quando seus netos sentarem na mesa, você vai sentir o que valeu a pena. E fazer para Deus, né? Faz para Deus. E mesmo as coisas corriqueiras da vida. As coisas que talvez ninguém vai ver. Sabe uma coisa que eu tenho saudade? Eu tenho saudade mesmo. Quando minha avó fazia bolinho de chuva. Era bom demais. Você vê? Era bom demais. Tudo bem que eu tomava biotônico. Mas era bom. Era a culpa do biotônico. Porque eu não conseguia comer um só. Eu comia uns 10, uns 15. Mas era bom demais o tempo que a minha avó fazia bolinho de chuva. Mas isso chama comfort food, né? As comidas que lembram a infância. Sim, era bom demais, cara. E eu lembro assim, chovendo tal, aquela chuvinha gostosa tal, um friozinho, ela lá e fazia bolinho de chuva pra gente, a gente tomava com café, era coisa. Eu não sei, né? Se você na live fala aí pra gente depois se você já teve essa experiência, mas era muito bom demais. Era fora da curva, assim, era gostoso. Memória, ficou a memória. E foi um dos melhores momentos que eu tive com a minha avó. Hoje eu falei com o Claudinho, né? Porque a minha avó foi uma mulher muito honrosa, assim. Ela nos deixou tudo certinho, até a roupa para ela ser enterrada, ela deixou separada. E esse foi um dos elementos que eu fiquei assim,
que me dê saudade. Me dá saudade, né? O tempo Agora imagina você aí na sua casa. O que você pode estar fazendo com o seu filho, com o seu neto, aproveite, com o seu neto, e é aqui que você vai deixar, a marca que você vai deixar. Você marca, né? Tanto como profissional, sim, também, mas o seu primeiro ministério, nunca esquecer. Sim, né? sim. É a sua família, é o seu lar. Sim. Olha só, Lilian, a gente está chegando no final, mas eu vou fazer uma leitura de alguns comentários aqui. E um deles, é lógico que soltaram aqui do biotônico, né? Não, claro. Mas... Não, é lógico, né? A culpada é o biotônico. O culpado é o biotônico. E foi a Aline, né, que trabalha com a gente aqui, e falou assim, eu também tomava biotônico, eu gostava demais, né, Aline? Eu vi aqui seu comentário. Eu tinha uma mistura que fazia com leite de vaca e leite condensado. Meu Deus do céu. E era Ovo de papo. Meu Deus do céu. Eu gostava tanto de biotônico, ela falou assim, tomava escondido, Aline. Aline, graças a Deus que Deus foi generoso com você, manteve o seu corpite no lugar, viu? Aí teve aqui a Ivanilda colocou assim, eu queria ganhar um computador de doação para trabalhar, estou sem condições. Ivanilda, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. No nosso perfil tem um curso que a Lilian sabe, um curso chamado Profissão SDR. Você consegue fazer do seu celular, acessa lá, é gratuito, tá bom? É um curso gratuito que você pode fazer e se você tirar uma média, você faz no celular. Se tirar uma média acima de 7, nós certamente entraremos em contato com você para você trabalhar conosco, tá bom? Então fica atento com isso aí, tá bom? Pode acessar lá, fica à vontade. Que mais? Teve a Ruth que falou sobre o bolinho de chuva. Aqui, uma pessoa também falou, lembrança de frio, bolinha de chuva, era muito bom demais. Aí a Mafigram, obrigado, viu, Mar? Muito obrigado, viu? Então é isso, Lilian, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Você deixou o seu trabalho, eu sei que você tinha coisa para fazer. Eu quero te agradecer. Cara, essa conversa foi top demais. Vai ter outras, eu tenho certeza, tá bom? E eu queria agradecer também, porque você está fazendo parte da nossa história, né? Sim, nós somos gratos. Privilégio, André. Não, a gente é muito grato pela sua vida, sabe? E você mostrou uma coisa que eu queria colocar para todos aqui na live, né? Que trabalho digital não tem idade. Eu apanhei no começo. Não tem idade. Apanha. Mas não tem idade. Mas foi um desafio. Não tem idade. Você está aí, né? Trabalhando, exercendo o seu trabalho de nutricionista junto com a Palavra da Vida. Mas você está aí, não tem idade, cara. Não tem idade. Às vezes os caras falam assim, mas eu sou muito velho para começar a trabalhar na minha casa digital. Cara, não tem idade. E é gostoso nessa empresa também, André, isso eu falo para toda a equipe, pela paciência que os mais novos também têm com a gente, né? Eu acho que essa troca é muito legal. Você pode sabedoria que vocês têm passando e os mais novos. Você também sendo humilde para falar, me ensina, não sei por onde começa. E não tendo medo de errar. E tá tudo bem. Porque a gente quer acertar, mas às vezes vai errar. Poxa, me ajuda, me ensina. É assim mesmo. Esse é crescimento, assim mesmo. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato pela sua vida, viu? Pela sua vida, do martinismo na nossa vida, tá? Graças a Deus que você fez aquela cantata, que a gente viu você. Nossa, eu nem imaginava. Mas eu já falei várias vezes, falei, graças a Deus que ela fez essa cantata, porque eu ouvi ela falando, a Lilian narra a cantata como ninguém, a gente pode chamar ela pra Canta bem também. Mas, Lilian, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você, continue te honrando, tá bom? E que o Senhor continue usando você. Se tivesse uma frase pra você terminar essa live aqui, que frase que você daria pra gente? Pode falar com a câmera ali. Olha, eu creio que para minha vida tem feito a diferença o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temê-lo, amá-lo, da verdadeira sabedoria que nós podemos ter em Cristo Jesus. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, querido. Que Deus abençoe você. Obrigada, tá? Continua te abençoando. A diferença que você tem feito na vida de tantos. Amém. É nós todos, né? Nós todos. É um privilégio poder servir. Amém? Obrigada, e, gente, se você está aqui, próxima live daqui 15 dias, nós vamos estar aqui com uma pessoa especial, então esteja atento aí. A gente está coordenando as nossas agendas agora. A gente vai começar a fazer gravado ali, né? Porque ao vivo a gente tem uns desafios de horário, a gente não quer tirar ninguém do trabalho. Mas e se você quer participar também dessa live, quer fazer parte disso, chama a gente na bio lá, fala com a Rebeca, nossa assistente, e a gente vai estar aqui pronto para falar contigo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Bora. Até mais. Tchau. Está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tem a sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis.
Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso. Você é servidor público, operador de convênios ou faz compras hospitalares e precisa de cotação para medicamentos especiais? Te apresentamos a Cotação Medicamentos, a primeira plataforma de cotação de medicamentos especiais gratuita B2B. Pensando em você, a Global Pharma Services a desenvolveu para ser uma plataforma fácil e que conecta você aos principais fornecedores de medicamentos especiais do Brasil. Você só precisa acessar, colocar medicamentos, receber as melhores cotações e escolher a que mais te beneficia. Ligue agora mesmo, economize tempo, pois o tempo é a moeda de maior valor para a vida.